Paz, graça e bênçãos abundantes sobre as suas vidas, meus queridos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, voltar aqui ainda falando com vocês sobre unidade. E até porque unidade é um assunto tão importante para nós, não apenas, como eu disse, para sermos abençoados, porque na unidade o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas mais do que isso, na unidade nós também somos cheios do Espírito Santo. Amém? E no vídeo anterior, eu terminei falando do versículo 21 de Efésios 5, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o que eu coloquei para vocês? Que a unidade ela é alcançada quando nós nos submetemos uns aos outros. E isso, irmãos, está em Filipenses 2 também, se eu não me engano, fala sobre essa questão da importância de nós nos sujeitarmos uns aos outros. Porque isso traz unidade. E é tão importante para nós, queridos, nós entendermos essas coisas. E por isso eu vou iniciar esse vídeo aqui desse mesmo capítulo de Efésios 5. E, irmãos, quando eu relacionei o texto de Efésios 5 com o batismo no Espírito Santo, que são aqueles textos iniciais que a gente tem usado, de Lucas e Atos capítulo 1, irmãos, e eu percebi a relação entre esses textos, eu vibrei no Espírito. Irmãos, é por isso que eu encorajo tanto você a ler a Bíblia. Queridos, a palavra de Deus, ela vai se desenrolando, ela vai se revelando. A palavra de Deus ela é infinita, como a natureza do próprio Deus o é. Meus amados, como é que acontece isso? Você pode conhecer um texto, você pode ter um versículo de cor, mas, queridos, o Espírito Santo, ele vai, com o tempo, te trazendo outras revelações. É como se a Bíblia tivesse diversas camadas, diversas profundidades. E viver isso, irmãos, esse poder que há na palavra de Deus é algo fabuloso. Nenhum de nós deve se privar de se alimentar do pão vivo que é a palavra de Deus, queridos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, não se prive disso. Encha-se. Inclusive, eu quero sugerir aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, pega o texto, pega a Bíblia, leia. É importante. Eu queria poder editar o vídeo, né? Colocar aqui o versículo, grifar as palavras que eu acho mais importantes, mas eu ainda não tenho condições de fazer isso. Espere em Deus que em breve Ele me capacite, ou que melhor ainda, né? Desperte, envie irmãos aí para poder fazer a edição dos vídeos aí, que eu acho que vai ser muito mais abençoado. Amém? Mas por enquanto, queridos, vamos lá. Efésios 5,18 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Antes de mais nada, fica claro aqui nesse texto uma oposição. Não uma coisa, mas a outra. Ou seja, tem uma escolha. E, queridos, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que você queira também. Irmãos, se nós estivermos unidos, isso vai ser muito mais fácil e poderoso. Como que isso acontece? Como é que acontece nós sermos cheios do Espírito Santo? Segundo o texto de Efésios 5, o versículo 19 responde isso para nós. Falando entre vós com salmos. Amém? E daqui a pouco vou focar nisso aqui. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Mas dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. E aí eu te pergunto, queridos, você tem sido capaz disso nesses dias? Você tem conseguido dar graças a Deus por tudo que temos vivido nesse tempo? Como assim? Nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo está em crise, as pessoas estão... Irmãos, quando antes a igreja... Porque a maior parte de nós temos tido a oportunidade de passar mais tempo com Deus. Quando antes a igreja teve tal oportunidade? Não desperdicemos isso em nome de Jesus. Vamos viver isso, irmãos. Vamos em unidade buscar a Deus. Porque, afinal de contas, para que é que existimos, senão para a glória de Deus? Senão para conhecê-lo, senão para buscá-lo, senão para fazer a vontade dele, agradar a ele. Senão para sermos cheios do Espírito Santo. Vamos juntos, irmãos. Vamos juntos. Vamos todos nós orar pelo menos 10 minutos todos os dias em línguas nesse período. Irmãos, vamos dedicar esse tempo que o próprio Deus tem nos concedido, consagrando a Ele, buscando a Ele.
Isso será a maior bênção. Ter esse poder, ter esse privilégio que nós temos de acessá-lo, de estarmos cheios dele, queridos. Isso é uma oportunidade maravilhosa. E sempre é tempo de darmos graças. Sempre. Porque Deus é bom. Ele é sempre bom. É a natureza dele. E ele é amor. E por isso ele sempre nos ama. Podemos confiar e descansar nisso. Ele está no controle de todas as coisas. E ele tem olhado por mim, tem olhado por você, tem olhado por sua igreja. E mais, versículo 21. Como é que nós nos enchemos do Espírito? Com salmos, entoando de coração e louvando com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo quando vivemos a verdadeira unidade. Agora veja, como que isso aconteceu quando o Espírito Santo desceu a primeira vez lá em Pentecostes? Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E Jesus, comendo com eles, ou seja, queridos, mais uma vez, comer juntos, ter comunhão é ótimo, mas não é o mesmo que ter unidade. Em que momento é que eles demonstram que eles tinham unidade? Não é quando eles estavam comendo juntos, é na sequência. Olha o que diz. E Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Irmãos, a igreja já recebeu o batismo do Espírito Santo, já aconteceu, essa promessa já se cumpriu. Nós precisamos tomar posse, em nome de Jesus. Mas quando que há a demonstração de que eles tinham verdadeira unidade, irmãos? Quando se submeteram à direção de Jesus. Quando se submeteram à orientação do líder, do mestre deles. Porque Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Eles fizeram isso. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Então, irmãos, eles se uniram no mesmo propósito. Eles estavam juntos em submissão. Versículo 14, Atos 1. Todos estes perseveravam unânimes. Irmãos, no último vídeo eu falei para vocês que nós devemos buscar com diligência a unidade. Da mesma maneira, nós temos que perseverar unânimes em oração. Irmãos, é isso que eu tenho chamado, é isso que o Espírito Santo está nos chamando nesses dias, e mais daqui a alguns dias, para que perseveremos juntos, unânimes em oração, no mesmo direção, no mesmo propósito. Irmãos, nós já temos feito isso e Deus já tem abençoado as nossas vidas, mas tem muito mais para nós, irmãos, em nome de Jesus, cheios, não apenas tocados, não apenas, cheios, abundantes. Olha só, queridos, o padrão de Efésios, como eu estava falando, para sermos cheios do Espírito. O versículo 20 de Atos 1. Qual é o padrão de Efésios? Primeiro, Salmos. Em Atos capítulo 1, versículo 20, Pedro se levanta, ele ali está liderando a igreja, liderando o povo, e ele diz, porque está escrito no livro de Salmos. Então, irmãos, em nome de Jesus, quando você vê isso, dos salmos necessários para nós sermos cheios do Espírito Santo, não entenda que seja só o livro de Salmos. Não, é toda a Escritura. Amém? Toda ela é importante para que sejamos cheios do Espírito Santo. Porque o que diz Efésios? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Amém? Falando entre vós da palavra de Deus. Declarando as santas Escrituras. Até que em Atos 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Irmãos, isso aqui é que é unidade. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Aleluias, queridos. Que o Espírito Santo encha a tua casa em nome de Jesus, a tua vida, o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. E versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Só que o que acontece? Parte do povo testemunhou isso, viu que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas,
e passaram a zombar deles. Versículos 13 a 21. Diziam, estão embriagados. Olha isso, irmãos. Lembra lá de Efésios. Não vos embriagueis. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os. Estes homens não estão embriagados, aleluias. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Eles não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus, você vê isso? Eles não se embriagaram com vinho, mas se encheram do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós não nos embriagarmos com as coisas desse mundo. Aleluias. E agora eu e você, e nós, queridos, vamos buscar o poder do Espírito Santo em unidade, para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Posso contar com vocês, meus irmãos? Vamos lá, todos os dias, além das orações que nós já temos feito, da comunidade da fé orando, das 9 às 9h15, além da nossa leitura diária da Bíblia, além dos nossos 10 minutos de oração com entendimento ao Senhor, vamos dedicar 10 minutos dos nossos dias a falar com Deus em línguas, e nós teremos cânticos espirituais, não é isso? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, com certeza, inclui orar em línguas, dando graças em tudo e vivendo em unidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus.